Usar manchetes de jornal é um artifício poético ou também uma crítica ao jornalismo? As duas coisas. Pode servir como uma experiência estética da informação chapada, os recortes, as sobreposições, e ao mesmo tempo criticar a maneira burra como se faz um certo jornalismo por aí. Quais são as suas críticas ao jornalismo? A falta de aprofundamento naquela informação que se está tratando. Uma impressão que eu tenho é que o jornalismo cultural foi se perdendo muito à medida que as faculdades, o curso superior de jornalismo foi ganhando mais importância no mercado. E antigamente os grandes jornalistas eles não eram formados em jornalismo, mas eles tinham um comprometimento cultural com a sua função. Quem está aqui comigo hoje trabalha como salva-vidas nas piscinas do SESI de Marília, interior do estado de São Paulo. Só que já é muito conhecido em lugares tão distantes como Manaus, capital do Amazonas, Cidade do Porto, Portugal, não por salvar vidas, mas por ter tido sua própria vida salva pela poesia. É ele mesmo quem diz isso. Ele vai nos contar essa história, por que ele diz isso. Ele é Cláudio Machado. Cláudio Machado. Por que a poesia em sua vida? Eu comecei a escrever com 14 anos. Comecei a escrever porque na escola eu dava muito trabalho. Eu era o terrível e na escola, infelizmente, me ensinaram a não gostar dos livros. E a poesia me salvou nesse sentido. Eu procurei nos livros uma resposta, mas fora dos muros da escola, não dentro dela. Não dentro da grade curricular, como diz o Rubem Alves, que deve ter sido inventado por um carcereiro mesmo. Cláudio Machado, estudante em Assis. Quem lá em Assis fez crescer sua cabeça? Por incrível que pareça, foi uma professora de educação física e não foi uma professora de português. Essa professora de educação física me deu 3 livros de presente, de poesia, Olavo Bilac, Cruz de Souza e eu não me lembro o outro que ela me deu. Mas ela me pediu também para me escrever aquilo que eu via, aquilo que eu sentia num caderno, que ela me deu também. Então eu comecei a fazer isso e a conviver com essa leitura. E o que Paulo Freire tem a ver com isso? Paulo Freire tem tudo a ver com isso. Paulo Freire fez você ver como era a escola. Sim, fez eu ver como era a escola no sentido mais cruel da escola. Como é que está a educação em seu país? A educação no meu país, apesar de tudo ter mudado, nada mudou na escola. Eu encontro, quando eu vou nas escolas, jovens talentosos, jovens que querem saber sobre a vida, que não querem só saber sobre uma fórmula de química ou matemática. Considera-se um grande poeta? Depois que eu li Arthur Rimbaud e me aproximei agora de João Cabral de Melo Neto, eu me considero um amador das letras. Rimbaud, esse faz com que você ande pelo mundo com a liberdade que ele quer, não é? Você acha que vai ser um bom poeta um dia? Eu acho que eu vou ser um poeta que poucos vão lembrar, porque minhas letras não se encaixam. Eu tenho um problema muito sério quando eu escrevo na internet, que eles querem ficar classificando meus poemas, ou rotulando. Isso é romântico, isso é nietzschiano, isso é freiriano. Eu falei, eu não sou nada disso, eu sou um cidadão do mundo, eu sou um cidadão do tempo. Meu tempo aqui é curto, não classifiquem minhas letras, eu não quero isso. Não quero meus poemas em vestibulares, mas nada disso. Mas a juventude está toda na internet, não esquece disso. Sim. Hein? Então, quais os poetas que mais te influenciaram? Fernando Pessoa. Nada menos. Olavo Bilac e Arthur Rimbaud. Como o teu nome foi parar em Portugal? O meu nome foi parar em Portugal devido à divulgação no próprio Facebook. As pessoas vão se interagindo, né, nas comunidades, eu faço parte de algumas, e foi levado alguns poemas meus via internet para um Jorge Vieira, que é um poeta de Porto, e nos encontros eles começaram a ler meus poemas, falando que eu tinha facilidade de brincar com as letras. Publicaram lá alguma coisa tua? Eles fizeram vários vídeos declamando poemas meus.
E o que acontece com o Brasil e você? Eu tenho uma relação de amor e ódio com o Brasil. Uma relação de amor porque eu vejo culturalmente uma força muito grande nesse país, mas eu vejo as políticas públicas mesquinhas, cruéis, que não querem uma cultura andando, que ficam divulgando bobagens na televisão. Agora, como o seu nome foi descoberto pela Universidade Federal do Amazonas? Tem uma amiga no Facebook que chama Francina Lira, que é uma poeta de lá, e quando eu coloquei minhas coisas no Facebook, eu nem esperava isso. O Facebook para mim era uma coisa para mim mais, não, uma relaxada do próprio trabalho como guarda-vidas. E eles ficaram espantados com aquilo que eu escrevi. Eles olharam aquilo que eu escrevia por não conseguir classificar aquilo que eu falo nos meus poemas. Eles não sabem se me classificam como um romântico, se me classificam como um pessimista. Ora eu falo que o tempo é o cozinheiro dos vermes e cuja refeição são nossas entranhas. Ora eu falo do amor no sentido Já poético. entendi. Você é tudo para as pessoas. Mais ou Claro. menos isso. O ator Fábio Alexandrelli, ele gravou teus poemas em DVD para motivar jovens em oficinas de poesia. Tem funcionado? Foi uma grande colaboração do ator Fábio Alexandrelli nesse sentido. Inclusive, o poema declamado por ele chama Poema Craqueiro, aonde nesse país se fala tanto de liberar a maconha, de liberar as drogas, eu coloco que primeiro tem que se liberar a cultura nesse país. Tem que haver a liberação da cultura nesse país. Aí você vai perguntar para o jovem que tem cultura se ele quer usar maconha ou não. Porque se você perguntar agora e oferecer pedra para ele, ele vai querer pedra. O que é que você tem lido? Eu tenho tido encontros com Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro que lá na escola do silêncio eu não gostava Mas e o aprendi a Machado de gostar. Assis era meio racista, não era? Eles falam muitas histórias do Machado. A história desse país é muito ocultista, né? Você nunca fica sabendo, na verdade, o que é mesmo. Mas ele um dia falou assim, aquele lá é um negro. Quando fala de poesia às crianças na escola em Marília, o que você faz diferente dos outros professores? Eu não dou palestras de poesia. Eu não vou falar para eles de poesia. Eu deixo que eles falem de poesia. Eu deixo que eles falem o que é poesia. Uma menina de 12 anos, por exemplo, falou assim que poesia é aquilo que ela sente dentro dela e não sabe explicar.